Sejam bem-vindos a mais um episódio do SBM Pod. Hoje, como apresentadores, eu, aluno Pedro Henrique, Maria Joana, aluno do terceiro ano do ensino médio aqui da escola. Hoje nós trouxemos a professora da sala de recursos, Ivanise, para bater um papo com ela e falar sobre o assunto desafios e conquistas de uma educação inclusiva. Queremos agradecer a sua presença aqui em nome da escola e vamos para a primeira pergunta. Ivanise, qual a importância da educação inclusiva? E é importante também citar a diferença entre a educação inclusiva e a educação especial. Ok. A educação inclusiva, quando a gente fala nesse termo, a gente inclui todos, alunos com e sem deficiência. E a educação especial é uma modalidade de ensino apenas para os alunos especiais. E a educação inclusiva, quando a gente usa esse termo, é que essa educação é para todos, né? A Constituição, ela já determina isso, que a educação é para todos, não existe distinção, né? Então, por isso que a educação inclusiva, a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, é essa educação abrangente para todos. A gente também queria saber o que fez você ingressar nesse meio da educação inclusiva especial. Por volta ali de 2012, eu assumi uma sala de aula, e nessa sala de aula eu tinha por volta de 4 a 6 alunos especiais, e eu me vi sem saída. Como eu vou lidar com esses alunos especiais? A gente não tinha formação ainda para isso. Ainda não havia uma disseminação de como trabalhar, os cursos ainda nessa área ainda eram bem incipientes, né? E ali na Escola Municipal Socorro Amaral, no ano de 2012, eu estava no 4º ano, professora regente, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar na literatura informações de como lidar com aquelas crianças, né? De como tratá-la por igual, né? Como dar a elas uma educação com equidade. E aí foi quando eu comecei a trazer atividades diferenciadas e eu vi que esses alunos eles iam progredindo. Na medida que eu ia fazendo atividade, que eu ia fazendo essas intervenções com esses alunos, eles conseguiam, não é, aprender, não igual como os outros, né, devido às suas limitações cognitivas e até motoras, mas eu via um certo avanço. Então foi aí que eu me apaixonei pela educação especial. Para você, quais são os desafios que você encontrou, que você acha que os outros professores encontram nessa educação, nesse meio de educação? Na verdade, como a gente sabe, o maior gargalo da educação, se você fizer uma leitura aí, né, das literaturas que falam sobre essas dificuldades na educação, é o acesso e permanência. Né? Hoje, até que nós temos esse acesso, mas aí nós temos dificuldades em permanecer, em fazer com que esse aluno ele conclua o ensino médio, né? Por diversas coisas, né? Existem vários fatores que levam e faz com que essa criança ou esse adolescente não conclua o seu ensino médio. E aí, quando a gente traz isso para a educação especial, não é? Isso fica ainda bem mais plausível, né? Porque há algumas escolas, né, por mais que já tenha investimentos na parte arquitetônica, na parte atitudinal, né? Hoje os professores já recebem esses alunos, alguns já sabem lidar, alguns já adaptam atividades, né? Então, algumas barreiras ainda são encontradas, principalmente as arquitetônicas para os alunos que são cadeirantes, às vezes o acesso, o piso tátil nós não temos ainda, mas muita coisa mudou. Se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, né, do início, né, lá do século 5, 6, 10, 15, e a gente vem vendo, não é, um progresso nessas políticas públicas para a educação especial. Então hoje nós temos muita coisa para comemorar. Sim, verdade. Ivanise, em relação às conquistas e destaque dos alunos com algum tipo de deficiência no esporte, como é feita essa preparação antes e depois do evento, tanto física como mental também? Isso. Aqui a escola, há 2 anos atrás, a nona Direc, ela recebeu um convite, né, da federação para fazer um projeto piloto, de festival de inclusão.
E aí nós fizemos, e a partir desse evento, nós tiramos os alunos dentro das suas modalidades. Lá eles participaram de várias modalidades, e ali a gente pôde ver quem era bom na bocha, quem era bom no atletismo, né, de acordo com a sua mobilidade. Por exemplo, nós temos aluno aqui que não tem muita mobilidade nos braços, né, nos membros superiores, então ia para a bocha. Nós tínhamos alunos aqui que tinham apenas uma deficiência numa perna ou num pé, então eles já foram para o atletismo, já foram para a natação. E aí nós inscrevemos 5 alunos, isso para etapa em Natal. E desses 5, 3 conseguiram passar, ganhar medalhas e irem para São Paulo. E como se dá essa preparação, né? Então nós temos uma parceria com a professora Paloma, também junto com a professora Rayane, que hoje é coordenadora da educação física aqui na nossa nona DIREC, e eles preparam esses alunos. Então eles têm uma preparação prévia, eles fazem um treinamento ali no Coronel José Bezerra. E a questão mental dos alunos, né, principalmente essa questão do afastamento, porque eles precisam ir viajar, né, no caso nós tivemos aqui para Natal e para São Paulo, então esses pais não puderam ir. Então foi uma conquista muito grande, a primeira vez que esses alunos se afastam dos seus pais, né, e vão viajar. E isso é louvável porque isso dá autonomia. E um dos princípios da educação especial é que a gente proporcione a esses alunos uma autonomia, não é? Que a gente chama autonomia de AVD, atividades da vida diária, escovar um dente sozinho, ir fazer uma compra no supermercado, andar sozinho na rua, fazer um passeio sem ter que ter o auxílio dos seus pais. E o paradesporto, de certa forma, ele ajudou bastante no desenvolvimento da autonomia desses alunos também. É verdade, hoje na nossa escola a gente tem alguns alunos que infelizmente não podem vir até a escola por seja lá qual motivo, né? E esses alunos eles são atendidos pelo atendimento domiciliar, né? O conhecido atendimento domiciliar. Nos conta um pouco como é e o que é, como funciona esse atendimento? O atendimento domiciliar, nós iniciamos aqui no ano de 2020, quando nós tivemos uma aluna que ela foi traqueotomizada, né? Então ela vinha para a escola, ela tinha paralisia cerebral e devido, né, a algumas complicações que ela teve, ela passou a fazer o uso de respiradores, né? Então ela tinha respiração mecânica, então ela não tinha mais como vir para a escola. É como trazer uma aluna, não é, com um balão de oxigênio ao lado, né? Então era toda uma questão assim estrutural para poder trazer uma logística toda diferente. Então assim, essa aluna ela recebeu uma home care em casa, né, pelo SUS, e ela passou a ter no seu quarto, né, na sua casa, ali como fosse um leito de hospital. E nós temos uma lei específica, eu não lembro bem a lei, mas nós temos a lei de classes hospitalares e domiciliares, né, que ela é a lei do ano de 2018. Então todo e qualquer aluno que esteja, né, que esteja estudando e que ele passe mais de 15 dias internado em um hospital, se tiver a classe hospitalar nesse hospital, o professor da classe hospitalar ele vai solicitar, vai entrar em contato com a escola e ele vai pedir essas atividades ou os conteúdos que esse aluno está estudando para que esses professores possam dar continuidade, né? Com o objetivo de quando essas crianças voltarem para casa, elas não tenham perdido o seu ano letivo. E aí acabou que, baseado nessa lei, nós recebemos essa aluna e eu passei a fazer esse atendimento educacional especializado em domicílio, em sua casa. E durante 2 anos, eu ia 2 vezes na semana fazer esse atendimento. Então, nós aqui, eu posso dizer, do Rio Grande do Norte, nós fomos uma escola pioneira em fazer esse trabalho domiciliar, isso no contexto escolar. Porque isso já existe, mas nos contextos de classes hospitalares e domiciliares. Por exemplo, a Casa do Valpaiva, não é? Que recebe crianças que elas não ficam internadas no hospital, mas elas ficam internadas na casa de apoio. Então, essa casa de apoio, ela é caracterizada, não é, como um atendimento domiciliar. E como atendimento domiciliar no contexto escolar, nós somos pioneiros. Livanise, com a ampliação da educação integral, você, como professora, acredita que as escolas estão preparadas para receber esses alunos?
Ainda não. Né? Eu tenho certeza que isso vai ser até motivo de proposição de um estudo, né, bem sistemático, porque a gente sabe que há uma dificuldade, principalmente nos alunos cadeirantes. Então, vamos imaginar, uma criança vai passar de 7 da manhã até as 5 da tarde numa cadeira de rodas. Não é? Se essa cadeira não for confortável, né, então essa criança ela vai ter muita dificuldade de se concentrar, não é? E pode até causar algum trauma na questão mesmo da coluna, da criança, enfim. Então, isso deve ser repensado. Inclusive, existe lá uma cláusula, algo lá na lei, não é, do integral, que essa carga horária, né, do tempo integral, ela pode ser reduzida para esse tipo de crianças. E também a gente sabe que as crianças da educação especial, elas também têm terapia, seja no psicólogo, seja no TO, seja no fisioterapeuta, no fono. Então, essas crianças também, se elas estiverem matriculadas no ensino em tempo integral, elas têm direito de se afastar nesses dias que ela precisa fazer essas sessões, né? Ou consultas ou qualquer outra coisa. Mas, no momento, assim, o ensino integral ainda não está totalmente apropriado para a gente receber e dar uma qualidade de vida e pedagógica para essas crianças da educação especial. Você citou aí alguns trechos de lei, né? Nós temos aqui a Lei 13.146, que institui, né, a inclusão das pessoas com deficiência, destinada a assegurar essa promoção das condições de igualdade dentro do âmbito escolar. Mas para você, quais são os avanços mais que essas leis trouxeram em relação a esse público-alvo, que são essas pessoas PCD? Pois uma das assim, que eu acho bem louvável é a questão do trabalho. Lá na lei diz que a cada 100 funcionários, o patrão, o gestor, ou qualquer tipo de empresa, seja ela pública e privada, ela precisa reservar um percentual para esses alunos que tenham alguma deficiência. E isso é louvável. Embora eles tenham o BPC, que é um benefício que eles têm, que chamam de aposentadoria, mas não é um benefício, né, para ajudar na questão da compra de medicamento, de alimentação e até do tratamento dele em si, que a gente sabe que todas as crianças especiais, né, elas têm uma dificuldades, elas são mais propícias, né, elas são mais vulneráveis, então elas a todo tempo tem que estar fazendo consultas, né, tem que estar comprando a medicação, se tiver seletividade alimentar, então ela só come aquele determinado tipo de alimento. Então, é para isso, basicamente é para isso. E também para ajudar aquele pai que deixa de trabalhar para poder cuidar do seu filho, não é? Então, mesmo com esse BPC, que essa pessoa, não é, tenha direito a esse BPC, mas a inserção social desse ser, não é? Porque a gente fala muito na inserção pedagógica, mas também a gente tem que falar da inserção social. Não é? Você chega lá no supermercado, você vê uma pessoa surda, né, atendendo, e outras pessoas ali se comunicando por meio de libras. Você vê lá uma pessoa que tem apenas um braço, não é, por algum motivo, ou nasceu assim, ou foi mutilado por algum tipo de acidente, mas ele está ali trabalhando. E o trabalho traz dignidade à pessoa. E é importante que a sociedade veja que eles são capazes. E isso tira até essa questão, cai por terra esse mito do capacitismo. Ele é deficiente, ele não sabe fazer nada. E olhe quantas coisas a gente tem, né, para provar que eles são capazes também. Então, uma das coisas que eu acho bem mais interessante nesta lei é essa questão da inserção social, a inserção do trabalho desse aluno especial, entre tantas outras coisas, né, que com a LBI ela deixa isso muito mais amarradinho, né, na questão das leis que devem ser cumpridas. Então, a LBI, né, é um marco histórico muito interessante, depois de 94, que foi a Declaração de Salamanca. Então, quando a gente vem de Declaração de Salamanca em 2004, 2006, não é? E aí vem aqui em 2015, que a LBI ela vem fechar, ela vem consolidar esses direitos da pessoa com deficiência. Para finalizar, sobre o Setembro Colorido, qual a importante mensagem que esse tema traz?
O Setembro Colorido, né, é quando a maioria das instituições, ela foca muito no Setembro Verde. E aí a escola pensou no Setembro Colorido. Por quê? Porque é um mês, né, que a gente tem muitas comemorações, não só voltada para a educação especial, porque nós temos especificamente aí no dia 21, que é o Dia Nacional da Deficiência, não é? E no dia 23, que é do surdo, né? O Dia do Surdo. E nós temos aí o Setembro Azul, temos o Setembro Verde, mas também nós temos o Setembro Amarelo, né? Que é a questão do suicídio. Nós também temos o Vermelho, que é a questão das doenças cardíacas, né? Então, assim, a gente pensou, por que não colorido, já que a gente tem tantas comemorações nesse dia, e não focar só na deficiência física, intelectual, mas a gente também focar também nos surdos, não é? Que é o Setembro Azul. É verdade. Bem, nós encerramos por aqui mais um episódio do SBM Pod. Gostaríamos de agradecer novamente a participação da professora Ivanice, uma conversa muito bacana, muito enriquecedora para nós. E sobre um tema bastante importante, né? Vale lembrar. É verdade. Gostaríamos de agradecer também a todos que assistem, compartilhem, curtam, sigam o nosso YouTube aí e agradecemos. É isso aí.